E aí, pessoal, tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao nosso canal. O assunto de hoje é gestão. Então, o que a gente tem que olhar na gestão de uma empresa, que é o primeiro aspecto e o aspecto mais importante que a gente deve observar. Eu sou o Otmar Schneider. Eu sou o Elon Se Florindo. você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação assim que a gente enviar um material novo. E vamos para o assunto de hoje, gestão. Então, quando a gente fala de gestão, quando fala de bolsa de valores e gestão, normalmente o cara associa lá aquele aspecto de novo mercado e tal, mas a gente quer ir um pouco mais longe em relação a isso, né? Então, quando a gente fala em gestão na análise de empresa, agora não falando só de companhias abertas, né? A gente está falando de uma forma que você tem de tocar o negócio. E aí o que acontece? Você tem empresas que são empresas que têm somente um dono. Então, o dono ele se mistura ali com a gestão, ele não precisa muito que prestar conta, ele não precisa resolver nada que não seja aquilo que ele tem interesse em fazer, porque ele manda no negócio. Agora, a partir do momento que você já tem, nem que seja um sócio lá no seu negócio físico, aí a coisa já muda de figura. Aí você precisa ter um certo alinhamento na forma de pensar para poder garantir que aquele aporte financeiro que o cara deu, ou aquela participação que ele está tendo junto com você ali, né, de investir tempo, não sei o que, tenha um futuro que ele não garantido, mas pelo menos previsível, Tem que ter né? um alinhamento de interesses entre as Exato. pessoas, né? Então, assim, a gestão, na verdade, quando a gente fala, ela vai envolver ali os processos, os projetos, as pessoas que estão envolvidas no negócio, né? Para fazer com que aquilo tenha um alinhamento de interesses. Porque às vezes, assim, acontece do jeito, não, eu quero abrir um negócio, estou precisando de dinheiro. Aí ele recorre lá a uma pessoa e fala, bichão, tu não quer participar do negócio comigo? Eu preciso de tanto. Aí o cara vai e paga, mas ele não aceita a participação da outra pessoa. E isso é um conflito gigantesco, né? Porque É, a gestão tem que manter isso alinhado. quando a gente fala de gestão estratégica, né, esse é um tema recorrente nos cursos de administração, em diversos outros cursos, inclusive que a gente já fez, a gente chegou a estudar gestão estratégica. A gestão estratégica é quando você consegue gerir a empresa e colocar alguns aspectos, principalmente questão de gestão de pessoas, de processos, de produtos, né? Então tem até aquele programa do Le Monde, né? Que ele fala, a gente tem que, qualquer empresa que você vai pegar, que você vai arrumar a atividade dela, você tem que olhar como é que está esse tipo de gestão. Então a gestão estratégica ela é uma gestão voltada para resultados, em que você vê diversos aspectos, entre eles esses três que foram citados. E aí, quando a gente traz para esse ambiente de companhias abertas, né, em que a gente não tem essa presença física no negócio, ou que é uma empresa que tem um tamanho muito grande, um número muito grande de acionistas, esse aspecto da gestão ele fica mais evidente ainda. Porque se a empresa não mostra para você algumas características, não faz sentido você ter aquela ação ou você participar daquele negócio, né? Então, essa postura, né, que a diretoria da empresa, seja o CEO, o CFO, todas as pessoas que partem ali da direção, elas têm que transmitir com clareza, não só para você que está lá como sócio minoritário ou majoritário ou que tem participação, mas também para o empregado e para as outras pessoas que fazem aquela comunidade ali, né, econômica, terem segurança de que elas estão indo para o mesmo lugar, estão indo com o mesmo sentido. Então a gestão estratégica ela assume ali uma importância que é fenomenal. E essa importância ela vai trazer o conforto da transparência, do compliance, né, do alinhamento de interesses, de saber que a empresa ela é uma empresa idônea. E toda vez que você vai recorrer a alguma dúvida, você vai ter ali alguém que vai te explicar o que está acontecendo. Quando você chega, então, na porta de uma empresa, por exemplo, né, uma empresa grande em que a gestão ela tenta estar alinhada com os funcionários. Aí você vê lá a questão da visão, os valores, né, dos funcionários, né? E isso aí tudo tem que estar muito bem discutido, porque o planejamento estratégico de uma empresa ele é feito dos chefes, juntamente, né, os chefes e os subordinados. Todos eles fazem isso. Qual a missão, qual a visão, quais os valores daquela empresa? Isso é uma questão muito importante e que gera um movimento em uma direção só, né? Ele gera um alinhamento de interesses entre os funcionários que querem que aquela empresa vá para frente, porque aquilo ali é o ganha-pão deles, e da empresa que também ela quer obter um resultado, né? Então, quando a gente fala dessa parte toda de planejamento estratégico da empresa e tudo isso que você precisa olhar, na verdade, a governança dentro da análise para investimento dentro das companhias abertas da Bolsa, né,
eu acredito que seja um dos critérios mais difíceis e mais complexos de você olhar, porque ela não tem um indicador preciso. Então você precisa realmente entender o negócio, você precisa se colocar ali para analisar as informações, participar daquela comunidade de alguma maneira, nem que seja ligando no RI, participando de encontros, para você entender como é que o gestor pensa, né? Qual é a filosofia daquela empresa. No vídeo anterior que a gente falou, que você começa estudando por setores, né? Você vai entender o setor, você vai ter uma visão mais completa de como aquilo está acontecendo, mas cada empresa ela é uma pessoa jurídica, cada empresa tem a sua cultura organizacional, cada empresa tem o seu planejamento, tem a sua meta, e aí você precisa entender o que cada uma dessas empresas tem de planejamento para o futuro. Então, alguns aspectos são muito importantes que você observe na gestão de uma empresa. Uma coisa bastante importante é o que o gestor já fez, né? O histórico da vida do gestor. Então, quando você olha o track record, o que aquele gestor entregou ao longo da vida dele, você consegue saber se ele vai ou não adicionar valor àquela empresa. Então, a gente tem vários gestores aí que são muito famosos e que conseguiram entregar um resultado bem interessante, que quando eles são transferidos, eles são transferidos de empresa, né? Eles vão de uma empresa para outra, você vê que aquela empresa, o valor das ações dela sobe no mercado secundário. Por quê? Porque aquele gestor, ele é um gestor extremamente confiável e que entrega bons resultados, né? Quem assistiu o filme aí do Steve Jobs, né, vê quando ele estava conversando lá na Apple, ele retornou à Apple, estava montando a equipe dele, ele foi lá e convidou um cara que trabalhava na Pepsi, né, para trabalhar junto com ele na Apple. E o que ele falou foi o seguinte: vem cá, você vai ficar quanto tempo da sua vida ganhando dinheiro vendendo água com açúcar, né? Vem trabalhar com produto de verdade. Então é muito comum que se busque esses gestores e nem sempre o gestor ele está num setor específico, ele pode ir um para outro e ele vai levar toda aquela expertise que ele tinha, da experiência que ele teve em um setor para outro. E aí vem inovação de processos, de gestão de pessoas, e a companhia pode ter um ar novo ali com a mudança de alguém na equipe. Outras coisas que a gente observa muito com relação à gestão é o que ele promete para o futuro. Tem algumas empresas que fazem o guidance, eles dão um guidance, que seria o guidance. Eles falam o seguinte: ó, no ano que vem a gente espera vender tanto, aumentar tanto a margem de lucro e tal, e eles já têm uma noção muito grande da empresa, então eles sabem que aquilo ali deve acontecer. Então quando eles fazem isso, quando eles te dão uma perspectiva de futuro da empresa, aí você verifica: pô, isso aqui está sendo real, realmente o gestor está entregando esse resultado aqui que ele está prometendo. Então é uma outra forma de você analisar a gestão. Outra coisa é a comunicação, né? Comunicação com o minoritário, como é que são os relatórios, como é que ele se expressa para mostrar a empresa em si, como é que ele mostra aquela empresa, os problemas, ele esconde, procura esconder os problemas ou não? Ele chega e já coloca a cara a tapa lá e fala: ó, a gente errou aqui, isso aqui não veio do jeito que a gente estava pensando, porque isso aí faz parte da questão da confiança, né? A confiança do minoritário para com a empresa. E outra coisa que é bastante interessante também é esse relacionamento do minoritário com o majoritário, né? Ou com a liderança da empresa ali. Então, quando você fala assim, a empresa não tem um guidance, isso não quer dizer que ela também não tem governança, né? Ela pode não ter um guidance formal, dizer para você: olha, a gente pretende aumentar o número de contas correntes em tantos por cento no ano que vem. Mas ele consegue, nesse relacionamento que você tem com a empresa, você entender qual é a visão de futuro, aonde o cara quer chegar. Então, por exemplo, quando o Itaú fala para você que ele não tem interesse em comprar bancos fora do Brasil, porque ele está te dando um guidance. Quer dizer, não espere comprar o Itaú para ele ser um grande banco na Europa. Da mesma forma que você tem outras companhias que deixam claro para você ali qual é o objetivo que ele quer alcançar até o final do ano, no próximo trimestre, assim por diante. Isso é muito legal de você fazer esse acompanhamento, tanto do guidance formal quanto do informal. Isso, é outra coisa que eu ia falar aqui também, que é muito relacionado com essa questão de minoritário e de majoritário, é a questão de ser sócio ou de ser acionista, né? Então, na nossa visão aqui, a gente tem uma pequena diferença com relação a isso. Então, sócio, quando você vai para uma empresa privada, né, uma empresa de capital fechado, e você está lá, tem um mercado e tem 2, 3 proprietários dentro daquele mercado. O que o sócio é? O sócio é aquela pessoa que está lá dentro do mercado e que ele vê se aquele mercado está dando lucro, prejuízo. Ele tem o skin in the game, ele trabalha 8, 10, 12 horas por dia, ele sabe o que está acontecendo perfeitamente dentro daquela empresa. O acionista, de uma outra forma, ele não consegue ter esse mesmo nível de informação. Então, numa empresa de capital aberto, a pessoa que tem ações de uma empresa, ele não tem o mesmo comprometimento, o mesmo nível de informações que a pessoa que está lá dentro, o sócio.
A transparência é importante para tentar diminuir essa distância, mas ainda assim o sócio e o acionista é uma coisa completamente diferente, né? Eles não têm o mesmo nível de informação nem o mesmo de skin in the game, né? De pele no jogo ali. E aí a gente costuma dizer o seguinte, né? Ah, a gente tem que ter a postura de sócio nos negócios que a gente entra na bolsa, né? E às vezes o cara não entende muito bem o que a gente fala, o que quer dizer isso de verdade, né? E aí para você não esquecer nunca, você vai ter na cabeça o seguinte, que o acionista é igual a participação da galinha no omelete. Ela entra com o ovo. Então você vai lá, bota um dinheiro e você está comprometido ali só com o ovo, né? E o porco não, cara. Ele foi lá e comprometeu com a pele mesmo. É o skin the game de verdade. Ele foi lá e deu bacon. Então você tem que ter essa postura de sócio. A postura de sócio é participar do negócio, acompanhar os relatórios, acompanhar os webcasts quando forem divulgados, entender como é que o negócio funciona, se tiver dúvida, ligar na empresa. Porque assim, investimento, e vocês já devem ter percebido aqui no canal, na nossa forma de entender, ele é muito menos matemático e muito mais de networking. Então você tem que participar ali, de encontrar com o gestor, de bater aquele papo pelo telefone, tirar a sua dúvida, acompanhar o relatório. Né? Você não vai estar ali todo dia tomando café na mesa lá, junto com os caras da gestão da empresa ou do seu fundo imobiliário. Mas você tem que ter uma presença para que você consiga ligar nomes a pessoas. Então, quando você precisa falar com o RI, se você mantém ali uma relação já de tirar sua dúvida, de acompanhar, de ligar e falar, pô, o resultado esse mês veio legal, parabéns aí para vocês, dá aquela moral também pro pessoal que está lá na empresa, isso ajuda muito, porque você introspecta esse posicionamento de sócio. Não só de ligar e cobrar resultado de acionista, quer dizer, eu te dei meu dinheiro e vem cá, o que você vai me entregar de volta? Né? Ou simplesmente, não, o negócio não está andando e você vai e sai fora e larga para lá. Você vê muito desse tipo de postura, por exemplo, a gente não gosta muito de citar, né, esses mega gigantescos investidores para não te dar a ilusão de que para você funciona a mesma coisa que funciona com ele, mas você vê lá o Warren Buffett, ele chega lá e compra a empresa e vai lá conversar com o gestor. Ele não gostou do gestor e troca a gestão, porque ele comprou a empresa. Quando você vê outros fundos que vão e compram posição, não é muito difícil você encontrar, por exemplo, um fundo que montou uma posição e colocou um cara no conselho de administração. Por quê? Ele montou aquela posição e ele sabe o que ele pode agregar naquele negócio, qual é a expertise dele que ele vai colocar lá no negócio. Então, o Barsi, né? Muita gente fala, o cara vai lá, visita a empresa e olha, não sei o que e tal. Ele dá sugestões nos negócios porque ele tem esse pensamento de sócio. Ele não é só acionista, ele não foi lá e só colocou dinheiro no negócio. Então, sócio não é só ter ON, não. Sócio é participar do negócio também. Então, falando de ON e PN, a gente vai mostrar aqui agora para vocês o conceito de governança corporativa. Então, vai aparecer agora para vocês. É uma série de processos, mecanismos, regulamentos e políticas que são criadas com o objetivo de regular a administração ou controle de uma empresa e proteger os acionistas dos potenciais abusos que podem ser cometidos pela diretoria, pelos executivos, conselheiros ou até mesmo pelas auditorias externas. Então, ele existe para que a gente evite o conflito de agência. O que é? Às vezes o controlador ele quer tomar uma determinada direção e o acionista outra. Então, quando existe qualquer tipo de conflito de interesse entre as partes? Isso, né? Conflito de interesse entre as partes, a gente chama isso de conflito de agência. Então, para evitar isso, que existe essa governança corporativa na B3. Então, existem 4 níveis de governança corporativa. O mais alto nível é o novo mercado. Então, as características vão aparecer agora para vocês também. São 5 principais aspectos. O primeiro deles é que a empresa só pode emitir ações ordinárias, ON, que tem poder de voto. O segundo deles, todas elas têm que ter um tag-along de 100%, ou seja, o acionista minoritário tem que ter o direito de vender suas ações pelo mesmo preço que foi ofertado aos controladores. Terceiro ponto, em caso de fechamento do capital da empresa, deve ser recompradas as ações pelo preço mínimo igual ao valor de mercado. Tem que ter 25% das ações no mínimo em negociação no mercado, no free float. Isso aí vale para todos os níveis de governança corporativa. No nível 2 de gestão corporativa, a diferença é a seguinte, não precisa ter só ON, a empresa pode ter ações PN, que é preferenciais, né? Só que o tag along delas pode ser até 80%. Né? Então, no caso de controle, de venda de controle da empresa, aquela pessoa ela vai receber 80% só do valor que o controlador receber.
Tem também o nível 1 de governança corporativa, né, em que a empresa tem que ter 25% das ações circulando em mercado, né, de free float. Ela não necessariamente tem que ter tag along para estar no nível 1. E o nível mais básico é o Bovespa+, né, que isso é para aquelas empresas que ainda não fizeram o IPO, mas que têm interesse ali de listar na bolsa, que ainda estão se preparando para isso, mas ainda não tem tamanho suficiente ou ainda não teve interesse suficiente. E a partir do momento que ela entra nesse nível de governança, ela tem 7 anos para fazer a sua abertura de capital. E aí tem alguns benefícios de taxa de bolsa e assim por diante, que é para estimular as empresas a subirem no grau de governança corporativa dentro da B3. Agora é preciso deixar claro o seguinte, não é porque uma empresa não está no novo mercado, quer dizer que ela só tem ON, que ela tem tag along 100%, que a empresa é ruim. Se você levar isso em consideração, não, eu só vou entrar em empresa que é novo mercado. Você vai deixar um monte de empresa boa de fora, porque tem empresas que não precisam estar nesse nível de governança corporativa da B3 para serem boas empresas. E aí você deixa de analisar algumas coisas. Então, a governança corporativa, na verdade, ela não está aqui só nessa certificação. Ela está em aprofundar um pouco mais, de você entender como funciona o negócio. Porque você pode ter empresa que está no novo mercado que não é uma empresa que tem uma governança corporativa alinhada com os seus interesses. E é difícil até porque às vezes a composição acionária da empresa dificulta que ela vá para o novo mercado, né? Isso aí pode acontecer. Um acionista, por exemplo, não querer se desfazer das ações PN dele para transformar tudo em ON. E já aconteceu isso, né? Então a empresa não consegue subir de nível. Então isso aí tudo tem que ser considerado. Ação PN e ação ON, as duas são ações. Nos Estados Unidos a PN ela não é ação, ela é considerada um empréstimo, né? Então as pessoas aqui no Brasil, quando faz a tradução ao pé da letra, falam, pô, a ação PN não é ação, quem tem PN não é sócio, mas não é bem assim. Tanto ON quanto PN são ações, são participações naquela empresa. O que muda é ter direito ao voto não, ou então ter preferência para receber dividendos. Então, resumindo, o que a gente fala sobre governança corporativa é o seguinte, todo negócio que você vai analisar, dentro da bolsa, fora da bolsa, fundo imobiliário, gestão, 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 gestão e depois dá uma olhadinha na gestão. Depois que você conseguir entender o que está na gestão, na governança corporativa, aí você vai analisar o negócio. Isso é fundamental para que você depois não reclame que o gestor fez alguma coisa que você não queria, que o gestor tomou uma decisão que você não gostaria, que a empresa, que é uma empresa excelente, resolveu fechar capital e você descobriu depois. Porque tudo isso é assim. A gestão ela tem que ser transparente com você. A partir do momento que é um negócio que envolve dinheiro, vocês são sócios. E a visão de sócio é a participação, é o networking, é estar junto da empresa, é entender como a empresa funciona. É você estar na rua e você gosta, você tem aquela empresa, você acompanhar. Você vai passar o cartãozinho lá, você pô, aqui a máquina é da empresa que eu sou sócio. Você tem uma noção. Você vai no shopping, você vê lá aquela empresa de varejo que você tem. Você olha o imóvel como está. Então, você passa a ter realmente um olhar de investidor em cima dos seus negócios. E não simplesmente do cara que é o operador de bolsa, né? Que é o negociador de papel. Então, isso daí, sem demérito nenhum, pode fazer, é legal, o cara ganha dinheiro com isso também. Mas, no longo prazo, quando você muda essa percepção, você vai cada vez mais distanciar da matemática e se aproximar da arte do gerenciamento de negócios. E isso é que vai te levar, no longo prazo, a ter resultados muito mais favoráveis do que analisar somente indicadores. E aí, pessoal, a gente chegou ao final do vídeo de hoje, era isso que a gente tinha para falar para vocês sobre gestão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, aí, deixe seu joinha, se inscreva no canal. E principalmente fique tranquilo,